Eu quero nessa noite meditar junto com os irmãos no texto sagrado. Acredito que nós já até meditamos um tempos atrás, mas que vale a pena ser relembrado, sim, vale a pena ser relembrado, vale a pena nós meditarmos um pouco nesse texto sagrado. E eu convido você a ler a Bíblia em Judas, não Iscariote, mas Judas, o irmão de Jesus Cristo. Costuma dizer meio-irmão de Jesus, né? Judas, versículo 17 a seguir, diz o texto sagrado: Vós, entretanto, amados, lembrai-vos das palavras anteriores proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos alertavam: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão as suas próprias e ímpias vontades. Esses são os que provocam divisões entre vós, os quais são dominados pelas próprias paixões, e suas próprias almas não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificai-vos na santíssima fé que tendes, orando no Espírito Santo. Conservai-vos no amor de Deus, aguardando confiadamente a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, e demonstrai compaixão para que, com alguns que não possuem essa certeza, assim como salvai a outros, arrebatando-os do fogo, e a outros ainda ajudai com misericórdia e temor, repugnando até a roupa contaminada pela carne, aquele que é poderoso para vos impedir de cair e para vos apresentar sem mácula, com grande júbilo perante a sua glória. Ao único Deus, nosso Senhor, seja a glória, majestade, poder e autoridade, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todas as eras, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Permaneçam com suas Bíblias abertas ou os smartphones ligados e acompanhem comigo, por gentileza, o texto sagrado. Amados, como disse, nós já tivemos a alegria e o prazer de meditar um pouco nesse pequeno livro, nessa pequena carta, nessa pequena epístola, contida apenas de poucos versículos, mas que traz um alerta muito forte para a igreja daquela época e para nós hoje em dia, de nós ficarmos atentos, levar uma vida cristã atenta a tudo o que está se passando, não somente no mundo, mas como dentro da própria igreja. Porque, incrível que pareça, dentro da própria igreja, ou a igreja não é imune de heresias, não é imune de falsos profetas, não está imune de falsos pastores, de falsos ensinamentos, de heresias e assim por diante. Nós, como cristãos, segundo esse texto de Judas, nós temos que lutar por nossa fé dia após dia, porque no meio da igreja muitas vezes se levanta pessoas que é contra o próprio evangelho. No meio da igreja se levanta pessoas não com chifre, não com rabo, não com tridente, mas revestido de uma certa santidade, revestido de uma certa piedade, que aos nossos olhos parece que são pessoas santas, pessoas corretas, pessoas espirituais, mas que na verdade são lobos vestidos de ovelhas, tentando tragar, roubar a fé, ou a nossa fé. E naquela
reconhecendo isso? Se nós lemos desde o primeiro versículo, e eu acredito que você já leu esse pequeno texto, nós vamos ver que Judas ele coloca várias pessoas, melhor dizendo, dá vários exemplos do Antigo Testamento, de que nem todos os que estão em Israel são israelitas, nem todos que estão na igreja são crentes, nem todos que participam da ceia são autênticos, nem todos que pregam são verdadeiros, e nem todos que cantam estão adorando realmente a Deus. Há um versículo na Bíblia que diz que o joio vai crescer junto com o trigo, e a diferença entre eles é mínima. É mínima. Aos olhos, a um olhar rápido não dá para distinguir. Mas amados, o texto em que nós lemos, depois de um alerta forte de Judas, depois de uma guerra, vamos dizer assim, uma guerra contra os hereges, contra aqueles que estavam negando Jesus Cristo como Senhor, né? Conforme nós lemos aqui no versículo 4, né? As quais negam Jesus Cristo como o único soberano e Senhor, que adulteram a graça de Deus em libertinagem, que infiltram-se a vossa congregação toda espécie de falsidade. Depois de ele fazer uma guerra declarada a esses falsos cristãos, ele chama agora a igreja para novamente um alerta. E ele diz no versículo 17 que nós lemos, que é o nosso texto áudio: vós, entretanto, amados. Depois ele fala todas aquelas pessoas heréticas no meio da igreja, daí ele está dizendo: vós, queridos, vós, portanto, irmãos, vós, portanto, meus amados, lembrai-vos das palavras anteriormente ditas ou proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, aos quais vos alertaram que nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão as suas próprias e ímpias vontades. Judas, na sua época, já advertia a igreja quanto ao cumprimento da profecia dos apóstolos. Em outras palavras, dizendo: igreja, vocês, amados, já foram avisados, vocês devem de estar alertas. Isto não é novidade. Vocês devem de se lembrar de que os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo já haviam avisado, já haviam alertado que nos últimos dias aqui, amados, é depois que Cristo morreu, já se torna os últimos dias, porque a volta de Jesus cada vez está mais próxima. Vão se levantar homens, vão se levantar zombadores, que seguirão as suas próprias e ímpias vontades. Nós podemos ver isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 20 e versículo 29, por exemplo. Nós podemos ver, por exemplo, também em primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 1, aonde Paulo alertava a igreja que em Atos 20 e 29, que quando ele partisse, no meio da congregação iria se levantar zombadores, iria se levantar falsos profetas. Pedro também na sua primeira carta também alerta a igreja de que iria se levantar no meio do povo. Então, portanto, meus irmãos, quando nós ouvimos que no meio da igreja de Cristo, e aqui eu não falo somente da nossa congregação, mas eu falo da igreja de Cristo em geral, quando nós ouvimos falar, tu viu em São Paulo, tu viu em Belém do Pará,
o escândalo, o pastor lá assim fazendo. Irmãos, não é para nós ficarmos muito apavorados, porque isso aí já é bíblico e a Bíblia já nos adverte que do nosso meio pode se levantar e irá se levantar, porque é uma previsão, uma profecia dos apóstolos. Então vai se levantar nos últimos tempos, isto é, depois de Cristo subir ao céu, a igreja será perseguida. O ápice da igreja é a perseguição, irmãos, de todos os modos, seja perseguição externa ou seja perseguição interna, isto é, entre nós próprios. Então, portanto, queridos, fica o primeiro alerta: nós não podemos nos desviar, como eu já vi várias pessoas deixam os caminhos porque o pastor A, pastor B, fulano, ciclano fez um escândalo no meio da igreja, roubou a igreja, adulterou com a irmã fulana, ou a irmã fulana adulterou com o irmão ciclano. Ai meu Deus, vou abandonar a fé porque o fulano de tal fez isso. Irmãos, fez, já está na Bíblia. É escândalo, é escândalo. Agora não é motivo de nós abandonarmos a fé. Nós temos que permanecer no Espírito. Permanecer, porque vai haver homens que vão seguir as suas próprias e ímpias vontades. Esses são, disse ele, os que provocam divisões entre vós, os quais são dominados pelas paixões das suas próprias almas e não têm o Espírito. Naquela época, irmãos, havia um grupo de gnósticos. Era um grupo de gnósticos, e eles se dividiam nos mundanos ou materialistas, nos sexuais e naqueles que se davam e se diziam espirituais, vamos dizer assim, de uma classe mais elevada. E eu quero dizer para os irmãos que o pior é essa classe, vamos dizer assim, de crentes que se dizem espirituais, de um modo mais elevado. Porque o mundano, o materialista, às vezes é fácil de identificar, mas aquele que se diz mais elevado espiritual cativa mais as pessoas. Cativa mais as pessoas. Ele consegue arrebatar mais gente para si. E o versículo que nós lemos, 19, Judas desmascara essas pessoas. Judas diz que aquele que se dizia altamente espiritual, ele diz: olha, esses que provocam divisões entre vocês, os quais são dominados pelas próprias paixões, não tem o Espírito. Na minha versão, pelo menos, o Espírito aqui está em letra maiúscula, se referindo à terceira pessoa da Trindade, se referindo ao Espírito Santo. Lógico, as pessoas que são dirigidas pelas paixões da carne, as pessoas que são dirigidas pelas suas emoções, as pessoas que são dirigidas pelas suas vontades ímpias, logo não têm o Espírito, não são guiadas pelo Espírito. Vós, entretanto, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos. Nós não podemos dar ouvidos a esses tipos de pessoas. Nós não podemos, irmãos, dar ouvidos às pessoas que pegam um texto bíblico, isolam neles e daí fazem uma doutrina para dividir a igreja. As pessoas que dão mais interesse e mais ênfase no ritualismo, na estética externa, do que no interior da alma, daquela fé autêntica e verdadeira que está na alma da pessoa. Eu já fiz muito disso e me arrependo até hoje. O que valia muitas vezes para mim era a estética ou o externo. Parece que a pessoa estava com terno e gravata, era um cristão verdadeiro.
mas aquele que usava uma calça jeans e uma camiseta não era um cristão verdadeiro. Muito me enganei, e feio até, e até muito feio, porque não podemos ser dirigidos ou guiados por vistas. Nós temos que ser guiados e dirigidos pela fé em Jesus Cristo, guiados pelo Espírito Santo de Deus. E depois de fazer esse breve lembrete na igreja, vocês devem se lembrar do que os apóstolos falaram. E eles, no 20: vós, porém, amados, edificai-vos na santíssima fé que tendes, orando no Espírito Santo. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos, vejam, irmãos, a discrepância, a diferença daqueles que viviam segundo as suas paixões, segundo as suas vontades ímpias, com aqueles que se devem viver e ser dirigidos, guiados pela Santíssima Fé. Pela Santíssima Fé. Vós, amados, edificai-vos na santíssima fé que tendes. O que é se santificar na santíssima fé? Fé aqui, irmãos, não é somente aquele ato de crer. Eu creio em Deus. Não é só nisso. A fé na santíssima fé aqui, Júnior, está ligado em toda uma vida cristã, em todos os princípios bíblicos, a qual nós temos fé que é desta maneira. Nós santificamos, nós nos procuramos a santificação, sem a qual nós não veremos a Deus. Quando nós nos santificamos na santíssima fé, na santíssima verdade do Evangelho, nos santíssimos princípios bíblicos, nós nos santificamos, nos edificamos, e orando no Espírito Santo. Aqui Judas quer fazer uma distinção entre aqueles que não têm o Espírito, no versículo 19, com aqueles que procuram a santificação, a edificação, e que oram no Espírito Santo, que buscam o Espírito Santo, que são guiados pelo Espírito Santo, não por vistas, mas pela fé. Amém, queridos? Não por vistas, mas pela fé, orando no Espírito, na direção do Espírito Santo. E nós, hoje em dia, devemos, irmãos, fechar os olhos para os escândalos que estão à nossa volta, para pastores e líderes cristãos, cristãos, entre aspas, escandalizando o reino de Deus, escandalizando a palavra de Deus. Nós devemos de buscar a santificação, a edificação da nossa santíssima fé, naquilo que cremos, naquilo que fomos chamados, orando no Espírito, tendo uma vida dirigida pelo Espírito. E mais, no versículo 21 ele diz: vocês devem de se conservar no amor de Deus. Vocês devem de se conservar no amor de Deus, debaixo do amor de Deus. E mais, aguardando confiantemente a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, irmãos. Nos versículos antes desse, o apóstolo, ele fala que esses que praticam tal coisas, praticam essas coisas abomináveis a Deus, a perdição deles já está garantida. E agora olha quando ele faz referência àqueles que procuram seguir a Deus, aqueles que são chamados e procuram se edificar na santíssima fé, conservando-se no amor de Deus e aguardando pacientemente ou confiadamente na misericórdia de Deus. Para quê? Para
pena, irmãos, nós engolimos sapo de vez em quando. O cristão nunca vai ter 100%, vamos dizer assim, de certeza de que nunca vai engolir um sapo. Não, eu sou filho de Deus, então portanto eu sempre serei vitorioso. Não é verdade. Eu sou filho de Deus, então portanto eu nunca vou passar por uma situação de desprezo, uma situação de vergonha, uma situação constrangedora, uma situação de humilhação. Não, porque afinal eu sou filho do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não, isso não vai acontecer. Jesus já profetizou esse negócio aí. Olha, se perseguir o Senhor, não vou perseguir a vocês, que são servos. Se perseguiram a mim, não vou perseguir vocês. E se vocês e eu não estamos sendo perseguidos, cuidado, pode ser que nós não estamos sendo tão parecidos com Jesus assim. Irmão, na minha vida está sempre, eu não sou perseguido de modo algum. Bom, pode ser que tu não esteja seguindo Cristo, que foi humilhado e perseguido. Pode ser um indício de que nós não temos sido fiéis ao Evangelho. Porque uma coisa é fato: todos aqueles que procuram viver piamente sofrerão perseguições, porque nós temos num mundo que prega o oposto do que nós pregamos. Experimente, Mário, lá no teu serviço, com as pessoas lá, os homens, coisa e tal. Experimenta dizer que tu é fiel à tua esposa. Experimenta dizer que alguns vídeos são pornográficos e que aquilo ali Deus não se agrada. Experimenta. Isso não vai ser zombado, ridicularizado, não vai falar nenhuma coisa. Ei, deixa, para que é louco, isso aí é louco. Vai, sai fora, abandona-se. Amém? Mas nós aguardamos confiadamente na misericórdia de Deus para a vida eterna. Igreja amada, nós temos vida em Cristo, nós temos vida em Jesus. E o versículo então 22 e 23, ele usa esses dois versículos para nos incentivarmos a nós não desistirmos das outras pessoas que estão aí fora perdidas. Há outros irmãos que não têm essa mesma certeza, né? Judas aqui, ele usa de misericórdia, ele incentiva, melhor dizendo, os irmãos a usar de misericórdia aquelas outras pessoas que estão perdidas. Esse também é o verdadeiro Evangelho. Não porque eu sou salvo, não é porque eu tenho essa certeza, que eu não estou nem aí para os outros, não estou nem aí, eu quero mais que se expula todo mundo e não estou nem aí, eu tenho a salvação. Não, ele no versículo 22, 23 diz: não, vocês não podem agir dessa maneira, vocês têm que fazer de tudo e mais um pouco para levar o Evangelho, para levar a salvação daquelas pessoas que estão perdidas, aquelas pessoas que não têm a mesma certeza que vocês têm. Essas pessoas que não têm a mesma fé, vocês devem lutar e salvar essas pessoas. Vocês têm que lutar de todas as maneiras, como quem arrebata do fogo as pessoas na beira do abismo, ao ponto de, né, como diz o texto aqui, como diz aqui, a outros ainda julgar com misericórdia e temor, repugnando até a roupa contaminada pela carne. Ele quer dizer, nós nos expor ao ponto de às vezes falarmos com pessoas, levarmos o Evangelho para pessoas que são extremamente pecaminosas, extremamente mundanas. Eu me lembro do testemunho do falecido irmão Lázaro, que disse que era muito amigo do pastor, e ele não era convertido, então ele levava uma vida bem desordenada. E ele disse um dia para o pastor: eu não quero mais seguir a igreja, eu quero estar mais na igreja. Na linguagem de hoje, assim, bem coloquial, eu estou queimando o seu filme aí, as pessoas estão vendo o senhor andando comigo, o que as pessoas vão dizer do senhor, pastor? Então eu não quero mais. E o pastor disse: não, meu irmão, a tua alma tem muito mais valor. Não estou
muito me preocupando com o que as pessoas vão falar de mim ou deixar de falar de mim, porque eu estou andando contigo. Então, de uma certa forma, o que ele passou fazendo? Vamos dizer assim, estava queimando o seu filme, ou poderia causar algum desconforto, porque estava andando com uma pessoa que outrora levava uma vida pecaminosa, uma vida na boêmia, uma vida da noite, uma vida promíscua, uma vida nas drogas. Mas aquele pastor olhou assim, aquele, no caso, com Lázaro, como uma pessoa que merecia, como arrebatasse ele do fogo, do precipício. E nós, como cristãos verdadeiros, não podemos olhar as pessoas que vivem essa vida e nos sentir superiores a eles. Não, eu estou no nível mais alto, então essa pessoa não é digna de que eu fale com ela. Não podemos agir dessa maneira. Podemos ter temor diante de Deus e levar o Evangelho a essas pessoas. Amém, queridos? O versículo 24: aquele que é poderoso para nos impedir de cair e para vos apresentar sem mácula e com grande júbilo perante a sua glória. Que palavra, irmão! Isso aqui é para deixar o crente assim, ó. Irmão João, crente mais faceiro do que pinto do lixo. Larga o pinto do lixo, ele fica faceiro, cisca para tudo quanto é lado. Fica faceiro porque ele está. E o crente ele tem que estar feliz dessa maneira. Aquele que é poderoso para nos impedir de cair e nos apresentar, no sentido do termo apresentar, irmãos, aqui é nos colocar em pé. Louvado seja Deus! Por isso que eu bato na tecla, ensino a amada igreja, que se nós estamos em pé na fé em Cristo, não é porque somos bons, não é porque merecemos alguma coisa, não é porque eu jejuo, porque eu oro, porque eu faço e aconteça. Tudo isso é verdade. Eu tenho que orar, nós temos que jejuar, nós temos que buscar a Deus, nós temos que orar em Espírito, nós temos que buscar nos edificar na santíssima fé, nós temos que nos conservar no amor de Deus, nós temos que permanecer confiantemente na misericórdia de Deus, nós temos que fazer um trabalho evangelístico, mas o que nos mantém em pé é aquele que é poderoso. Amém, irmãos? Você pode aplaudir a Deus por isso? É Ele, irmão. Sabe por que você não abandona a fé? Porque aquele que é poderoso para vos impedir de cair. Irmão, se fosse por nós, eu já estaria no mundão há muito tempo, irmão. Se fosse por nós já estaríamos nos braços do chifrudo, enchendo a cara, traindo a mulher, batendo nos filhos sem se sentir e fazendo de tudo um pouco. Mas Roger, aquele que é poderoso, Roger, que tem poder para nos impedir de cair e de nos colocar em pé, sem mácula, sem pecado. Não no sentido pecado aqui no sentido de pura santificação, mas sim justificado por Jesus. Perante quem? Com grande júbilo perante a sua glória. Amém, irmãos? Jesus um dia disse para Pedro, para os seus discípulos: olha, Satanás queria peneirar vocês, eu queria dar uma peneirada em vocês, mas eu intercedi por vocês. Nós devemos, irmãos, de nos edificarmos na fé. É dever nosso, responsabilidade nossa. Nós devemos de orar, devemos de nos conservar, mas acima de tudo isso nós temos que ter consciência de que nós permanecemos firmes na fé, porque Deus é poderoso para nos guardar e nos manter em pé. Amém? E ele finaliza dizendo ao único Deus, nosso Salvador, seja a glória, majestade, poder e autoridade
por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todas as eras, agora e para todos sempre. Amém, irmãos? Esta é a palavra dessa noite. Amém. O resumo do texto dessa noite é essa. Nós, amados irmãos, devemos de nos lembrar dos textos sagrados que nos dizem que nem todos que estão em nosso meio, ou no meio da igreja cristã no Brasil e no mundo, nem todos são autênticos, nem todos são verdadeiros. Pode haver pessoas no nosso meio, como disse, revestido de uma falsa espiritualidade, de uma falsa santidade, querem infiltrar no nosso meio doutrinas heréticas que pode nos conduzir ao erro. Depois ele diz para nós, irmãos, nós aqui, nós, aos verdadeiros, devem de se santificar ou se edificar na fé. Fé que resume toda a nossa crença na palavra, nos princípios bíblicos, orando no Espírito, sendo dirigido pelo Espírito. E depois de tudo isso, nos conservar no amor de Deus. O amor de Deus é a base de tudo. Deus amou o mundo de tal maneira. Então, o amor de Deus, nós temos que nos conservar no amor de Deus. E com tudo isso, ter ainda misericórdia daqueles que estão lá fora. Levar a palavra, levar as escrituras para aquelas pessoas. Mas são isso, são aquilo, são aquele outro, não importa. Nós devemos de levar Jesus a essas pessoas. Amém? Amém. E por final, nós acabamos de meditar. Ele, que é aquele que é todo poderoso, ele nos impede de cair, ele nos firma na rocha. Amém, amados? Ele nos mantém em pé e muito em breve nos apresentará, amém, sem mácula, perante a sua glória. Para que ver coisa melhor, irmão? Como disse domingo passado, o crente, nós devemos estar risada noite e dia, irmão, noite e dia, porque nós já sabemos o final. Nós sabemos o final da história. Amém, amados? Para nós não é nenhum, vamos dizer assim, um mistério. Já está tudo revelado aqui. Aos vencedores dar-te-ei a coroa da vida. Vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o que você está preparando. Nós já sabemos o final, irmão. Nós já sabemos o final da história. Então, portanto, irmãos, vamos viver uma vida como se Cristo voltasse amanhã. Vamos viver o hoje como se Cristo voltasse amanhã. Se eu e você soubéssemos que Cristo voltaria amanhã, como seria o nosso hoje? Vai, irmão, me responde. Claro que é uma pergunta retórica, né? Como seria o nosso amanhã assim? Olha, Jesus vem amanhã. Nossa, amanhã. Não tô nem, já caía de joelho, passava a noite orando, jejuando, buscando, me alegrando, tocando violão, cantando 15 da harpa, cantando 115 da harpa. Eu quero trabalhar com o meu Senhor, lendo livro, vinho. Já pensou se nós levássemos a nossa vida assim? É claro que nós somos as nossas responsabilidades, mas eu acredito que todos nós, se sabêssemos que Cristo voltaria amanhã, nós seremos bem mais santos hoje. Amados, vamos por em pé para nós orarmos. Irmãos, as lutas muitas vezes nos servem para nos aproximar de Deus. Os problemas, às vezes, irmãos, as perseguições nos servem às vezes para nos mostrar a nossa fragilidade, o quanto nós dependemos de Deus. Feche teus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento, como teus filhos aqui oramos, nós, Senhor amado, como os homens e mulheres pecadoras, oramos também. Depois desta palavra, Senhor amado, que nós ouvimos, Senhor amado, que embora, Pai amado, não é bom que aconteça, mas acontece que às vezes
suas paixões, os seus sentimentos, seus desejos íntimos e tentam influenciar outros irmãos a esses costumes. Nós, a igreja, os amados de Deus, devemos de não nos deter a essas coisas, de não nos deixar influenciar essas coisas, mas devemos de nos influenciar realmente pela verdadeira fé em Jesus Cristo, nos edificando, permanecendo, nos conservando no amor para a vida eterna em Jesus Cristo, e tendo uma fé segura e certeza de que aquele Deus que nos prometeu é fiel para cumprir a sua promessa. Deus abençoa toda a igreja. Dê uma semana de fé, uma semana de bênção para todos os meus irmãos nessa noite. Dê uma semana de graça, de vitória, e que esta palavra possa estar viva no nosso coração, esta palavra possa estar viva no nosso ser durante toda essa semana. Fortaleça todos os irmãos e as irmãs que aqui estão, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.